Kevin Costner apostou tudo em seu filme dos sonhos. Hipotecou sua casa de praia para financiá-lo. Seu contador implorou para que ele não gastasse os 38 milhões do próprio bolso. Ele não deu ouvidos. O primeiro filme foi um fracasso, arrecadando menos do que o investido. Agora, ele está lutando para terminar as outras partes. Está vendendo coisas e remanejando dinheiro. Amigos dizem que ele está operando por um fio. No momento, Kevin Costner está preso em um pesadelo. E aqui está o que realmente está acontecendo. Kevin Costner nasceu em 1955 em uma pequena cidade da Califórnia chamada Linwood. Seus pais não eram ricos nem famosos. Seu pai trabalhava cavando valas antes de se tornar operário de serviços públicos. E sua mãe trabalhava na assistência social. Uma tragédia já havia atingido a família antes mesmo de Kevin nascer. Seu irmão do meio morreu ao nascer. Isso deixou apenas Kevin e seu irmão mais velho, Dan. Sua família tinha ascendência alemã, inglesa, irlandesa, escocesa, galesa e até mesmo Cherokee. Eram batistas praticantes e a vida era simples, embora às vezes difícil. Ninguém, olhando para aquele menino quieto naquela época, poderia imaginar que um dia ele se tornaria uma das maiores estrelas de Hollywood. A infância de Kevin foi instável. Sua família se mudava muito por causa do trabalho do pai. Ele era sempre o aluno novo, trocando de escola em diferentes cidades como Compton, Ventura e Visalia. Fazer amigos não era fácil. Isso o tornou tímido e inseguro. Mas em vez de desistir, ele começou a sonhar acordado. Encontrou conforto na música e na poesia. Cantava no coral da igreja e escrevia poemas em silêncio, sem nunca mostrá-los a ninguém. A escola não o marcou muito, mas outra coisa sim. Quando tinha 7 anos, ele assistiu ao filme Como o Oeste Era Um. O filme o impactou profundamente. Algo sobre a imensidão da fronteira, a crueza de tudo aquilo, ficou gravado em seu coração. Aquele filme plantou uma semente que ele nem imaginava que germinaria e se transformaria nas histórias que um dia ele daria vida nas telas. No início, porém, Kevin tinha uma preocupação bem diferente. Quando terminou o ensino médio, ele tinha apenas 1,57 de altura. Ele era pequeno e se sentia inseguro com isso. Certa vez ele perguntou à mãe se algum dia iria crescer, e ela simplesmente respondeu: "Eu juro que você vai crescer, querido." Ela estava certa. Nos anos seguintes, ele cresceu 28 centímetros e atingiu 1,85 metros. Os médicos chamam isso de crescimento compensatório, e é raro. Mas mesmo antes de crescer tanto, ele já era forte. Jogava basquete, futebol americano e beisebol no ensino médio, se saindo bem contra garotos muito maiores. Um de seus colegas de time de beisebol, Dennis Bert, chegou a jogar profissionalmente. Kevin não se tornou um astro do esporte, mas essa força, essa garra, nunca o abandonou. Logo após se formar em 1973, Kevin fez algo ousado. Obcecado pela expedição de Louis Suisse e Clark, decidiu seguir a rota deles. Construiu uma canoa com as próprias mãos. Não era bonita, mas funcionava. Carregou-a em uma caminhonete velha e pegou a estrada sozinho. Remou por rios e acampou em lugares selvagens, lendo Enterra em Meu Coração, em Wounded Knee, sob as estrelas. Aquele livro o transformou profundamente. Contava a dolorosa verdade sobre o que os nativos americanos sofreram e o marcou profundamente. Noite após noite, ele chorava lendo-o. Aquela viagem não se resumia à história. Ela mudou a forma como ele via o mundo. Moldou a maneira como ele contaria histórias no futuro, especialmente em filmes como Dança com Lobos. Aquele verão o transformou em alguém que se importava profundamente com o passado e com a importância de dar voz àqueles que foram silenciados. Alguns anos depois, algo aconteceu que a maioria das pessoas não acreditaria, a menos que estivesse escrito em um roteiro de filme. Em 1978, Kevin havia acabado de se casar e estava voltando do México com sua esposa. No mesmo voo estava ninguém menos que Richard Burton, um dos maiores atores de todos os tempos. Burton havia comprado todos os assentos ao seu redor, mas Kevin ainda assim caminhou até ele, esperou em silêncio e perguntou se poderia conversar por um instante. Quando Burton abriu os olhos, Kevin lhe disse algo que nem mesmo havia dito à esposa. Ele queria ser ator, mas não queria uma vida cheia de dramas. Burton olhou para ele e disse: "Você tem olhos verdes. Eu tenho olhos verdes. Acho que você vai se sair bem." Aquele breve e estranho momento ficou gravado na memória de Kevin. Assim que o avião pousou,
A limusine de Burton parou ao lado de Kevin e sua esposa, que esperavam um ônibus barato. Burton abaixou o vidro e disse, "Boa sorte." Foi isso. Aquele instante mudou tudo. Kevin largou o emprego de marketing depois de apenas um mês. Começou a fazer aulas de teatro todas as noites e a fazer bicos para pagar as contas, dirigindo caminhões, trabalhando em barcos de pesca e até mesmo fazendo passeios turísticos de ônibus pelas casas de celebridades. Ele estava longe de ser famoso, mas algo havia se acendido dentro dele. Ele não tinha dinheiro, nem contatos, nem um caminho claro, mas tinha uma coisa que importava mais do que tudo isso: fé. Kevin Costner não começou com tapetes vermelhos e altos salários. Sua carreira começou com um filme que, mais tarde, ele desejou que nunca tivesse existido. No final da década de 1970, falido e desesperado, ele aceitou um papel em um filme de baixo orçamento chamado Cecil B. USA. O filme só foi lançado em 1981 e nessa altura, Costner já se arrependia. O filme tinha elementos de softcore e durante a filmagem de uma de suas cenas íntimas, Costner sentiu algo dentro de si se quebrar. Ele decidiu naquele instante que jamais faria algo parecido, não importando quanto tempo tivesse que esperar por um trabalho de verdade. Essa decisão teve um preço. Por quase 6 anos, ele mal trabalhou, sobrevivendo com bicos e bicos. Ele até tentou comprar os direitos do filme mais tarde para que ninguém o visse, mas a distribuidora recusou e o relançou quando ele ficou famoso, usando seu nome para vender ingressos. Ele conseguiu alguns papéis, mas nada mudou sua vida. Em The Big Chill, ele interpretou um homem que havia tirado a própria vida. A morte de seu personagem foi o motivo da reunião dos outros. Ele filmou todas as cenas de flashback, momentos emocionantes e impactantes. Então o diretor cortou tudo. Cada cena foi descartada. A única parte que restou foi a cena de seu corpo morto na abertura. Apenas um rosto, sem falas, sem créditos. Era para ser sua grande chance. Em vez disso, foi mais uma porta que se fechou em sua cara. Então, ele continuou batalhando. Um papel de figurante em Francis, um rosto esquecível em um comercial do Apple Lisa, mais alguns filmes pequenos que ninguém viu. Ele vinha trabalhando tecnicamente, mas não estava progredindo. Os diretores de elenco não se lembravam do seu nome. Ele se sentia invisível. Mais tarde, disse que se sentia como o aluno novo na escola todos os dias. Sua família se mudou muito quando ele era mais jovem, e essa mesma sensação de solidão o acompanhou até Hollywood. Mesmo assim, ele continuou, sonhou, esperou. Então o telefone tocou. Era Lawrence Kasdan, o mesmo diretor que o havia cortado do filme The Big Chill, e se sentiu culpado. Ele se lembrava de como Costner tinha sido bom, mesmo que ninguém mais tivesse tido a oportunidade de ver. Então, deu a ele outra chance, uma chance de verdade. Ofereceu-lhe um papel ensilverado. Não um papel qualquer, mas um que finalmente permitiria a Costner mostrar do que era capaz. Deu certo. Costner estava charmoso, engraçado e cheio de energia. As pessoas notaram. Pela primeira vez, se lembraram dele. Aquele filme abriu portas. Uma dessas portas levou a Os Intocáveis, em 1987. Grande orçamento, grandes nomes e, de alguma forma, Costner conseguiu o papel principal. Ele não era a primeira escolha do estúdio. Nem perto disso. Harrison Ford recusou. Mel Gibson e Jack Nicholson também. Mas Steven Spielberg, que já havia trabalhado com Costner, o apoiou. Disse ao diretor, esse cara vai longe. E ele estava certo. Costner estrelou ao lado de Robert De Niro e Sean Connery e se saiu muito bem. O filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares. De repente, Costner não era mais um ator em dificuldades. Ele era uma estrela, mas ele não parou para comemorar. Seu próximo passo foi Bull Durham, e ele não queria apenas atuar. Ele queria que fosse real. Fez o diretor assistir a uma partida de beisebol dele antes das filmagens. Ele compareceu, rebateu de ambos os lados do prato, arremessou, correu, provou que era capaz. E então, ele carregou o filme nas costas. Os estúdios não acreditavam que um filme de beisebol pudesse vender. Costner ajudou a provar que estavam errados. O filme arrecadou mais de 50 milhões de dólares e foi um sucesso de crítica. Um ano depois, ele fez Campo dos Sonhos, um filme tranquilo e peculiar sobre um fazendeiro que ouve vozes em uma plantação de milho. Se você construir, ele virá. Essa frase se tornou parte da cultura americana.
O filme arrecadou quase 85 milhões de dólares. Recebeu indicações ao Oscar. As pessoas ainda o citam até hoje. Não apenas gerou lucro, como também criou memórias. Em 1990, Costner queria mais do que atuar. Ele fundou a TIG Productions para fazer os filmes em que acreditava. O primeiro foi Dança com Lobos. Os estúdios disseram que era longo demais, arriscado demais, estranho demais. Mandaram que ele cortasse as cenas em língua indígena. Ele disse não. Mandaram que ele cortasse o orçamento. Ele disse não. Investiu seu próprio dinheiro, milhões. Isso poderia tê-lo arruinado. Em vez disso, ganhou 7 Oscars e arrecadou mais de 400 milhões de dólares. Ele continuou. Fez o guarda-costas com Whitney Houston. Outra aposta, outro sucesso. Mais de 400 milhões de dólares nas bilheterias. E a trilha sonora se tornou a trilha sonora de filme mais vendida de todos os tempos. Anos depois, quando ninguém mais acreditava em um projeto chamado Horizon, ele fez tudo de novo. Hipotecou a casa dos seus sonhos para financiá-lo. A mesma mentalidade, o mesmo risco, a mesma paixão e a mesma razão. Porque Kevin Costner não espera permissão para contar uma história, ele simplesmente a constrói. Kevin Costner não apenas atuou, ele se entregou completamente. Para Dança com Lobos, ele passou 9 meses aprendendo Lakota Sioux, não apenas algumas palavras aqui e ali. Ele trabalhou com consultores nativos americanos e insistiu que quase 1/3 do filme fosse em Lakota propriamente dito. Essa ousadia deixou os estúdios nervosos. 2 deles recusaram o filme, mas a Orion Pictures assumiu o risco. Costner contratou Doris Leader Charge, uma professora Lakota de 60 anos que traduziu o roteiro e treinou todo o elenco por 6 meses. Ela disse que ganhou mais naquele semestre do que em toda a sua carreira como professora na reserva indígena Rosebud. Mesmo com todo esse esforço, alguns espectadores indígenas riram ao assistir ao filme. Russell Means, um ativista Oglala Lakota, apontou que muitos dos personagens masculinos, incluindo Costner, falavam a versão feminina do Lakota. Ainda assim, essa foi uma das primeiras vezes que um filme de Hollywood deu tanto espaço a uma língua indígena, e as pessoas notaram. Quando Dança com Lobos foi indicado ao Oscar em 1991, causou um grande impacto em Hollywood. Em 25 de março, diante de quase 43 milhões de espectadores, o filme conquistou 7 Oscars em 12 indicações. Costner levou o prêmio de melhor diretor, tornando-se apenas a 5ª pessoa na história a ganhar essa categoria por um filme de estreia, e também foi indicado a melhor ator. O filme superou Os Bons Companheiros, de Scorsese, e muitos críticos ainda questionam se essa decisão foi justa. Mas a Academia claramente preferiu a grandiosa saga de Fronteira ao clássico sombrio sobre a máfia. Enquanto Costner estava no palco segurando seu Oscar, ele admitiu que não havia confiado em si mesmo. Mas o resultado foi inegável. Dança com Lobos tornou-se o primeiro faroeste a ganhar o prêmio de melhor filme em 60 anos. Costner não diminuiu o ritmo. Apenas alguns dias após terminar Dança com Lobos, ele mergulhou em Robin Hood, o príncipe dos ladrões. Ele mal teve tempo para descansar. O cronograma era tão apertado que ele dispensou dublês e fez a maior parte das cenas de ação sozinho. Ele escalou muralhas de castelos, saltou sobre muros e até machucou o ombro fazendo isso. Uma das cenas de ação mais ousadas envolveu-se lançar por cima de um muro de 10 metros de altura com uma catapulta. Isso significava que eles tinham que calcular a física até o quilograma, cerca de 5.000 quilos de força necessários para acertar. Um dia, no set de filmagem na França, um dublê se ofereceu para ir procurar cogumelos mágicos entre as tomadas. Costner riu da ideia, principalmente porque eles tinham uma cena de luta de espadas pela frente. "Nick, você comeu cogumelos? Vamos estar brandindo espadas daqui a 1 hora", disse ele. Enquanto isso, aviões sobrevoavam o local vindos do aeroporto de Heathrow, arruinando as tomadas e os obrigando a refazer as exaustivas escaladas do castelo repetidas vezes. Então veio JFK. Não era apenas mais um papel. Era uma batalha. Costner interpretou Jim Garrison, o promotor de Nova Orleans, que acreditava haver uma conspiração por trás da morte de Kennedy. O diretor Oliver Stone não poupou palavras. O filme sugeria que a CIA, o FBI, os militares e até mesmo o vice-presidente poderiam estar envolvidos. Causou uma tempestade meses antes mesmo de ser lançado. Jornalistas, historiadores e funcionários do governo o consideraram perigoso, mas Costner não recuou. Ele disse à revista Time que até mesmo fazer essas perguntas era libertador.
Qualquer discussão sobre o que poderia ser a verdade só pode nos libertar, disse ele. Sua atuação não tinha como objetivo provar que Garrison estava certo. Tratava-se de fazer com que o público o levasse a sério. E funcionou. Após o lançamento do filme em dezembro de 1991, o governo dos Estados Unidos aprovou uma lei em 1992 para liberar ao público os arquivos secretos do assassinato de JFK. Mas talvez a jogada mais inteligente da carreira de Costner tenha sido em 1992, com O Guarda-Costas. Ele poderia ter recebido um pagamento de uns 10 milhões mais adiantado. Em vez disso, ele apostou no sucesso do filme e pediu uma porcentagem dos lucros. Ele também esperou um ano inteiro para que a agenda de Whitney Houston ficasse livre, pois sabia que ela era perfeita para o papel. E ele estava certo. O filme estreou em 25 de novembro de 1992, no mesmo dia que Aladdin, da Disney, e arrecadou-se 16,6 milhões em seu primeiro fim de semana. A bilheteria mundial chegou aos 410,9 milhões. Só no Japão arrecadou mais de os 21 milhões e se tornou o maior sucesso da Warner Brothers por lá. A receita de Costner com a bilheteria e os direitos autorais da trilha sonora totalizaram mais de 20 milhões, talvez até os 30 milhões. A trilha sonora, que incluía a lendária versão de I Will Always Love You, de Houston, vendeu mais de 50 milhões em cópias. Ganhou o prêmio de Álbum do Ano no Grammy. A aposta de Costner havia se provado acertada 2 vezes, em termos financeiros e em legado. Kevin Costner já foi da realeza de Hollywood, mas em 1994, tudo começou a desmoronar. Tudo começou com Waterworld, um filme que deveria ter sido seu grande sucesso de bilheteria. Em vez disso, transformou-se num pesadelo. Um furacão atingiu o set de filmagem no Havaí. Não foi apenas uma chuva qualquer. Destruiu um cenário flutuante avaliado em 5 milhões de dólares. E esse nem era o mais caro. O cenário principal, chamado Atoll, custou 22 milhões de dólares. Tinha 400 metros de largura e pesava mais de 1.000 toneladas. Tiveram que importar aço da Califórnia porque o Havaí ficou sem. Pessoas quase se afogaram. Seus colegas de elenco foram jogados de um barco. Costner quase morreu amarrado a um mastro. O coordenador de dublês sofreu descompressão e precisou ser levado de helicóptero para um hospital. O orçamento explodiu. Começou em 165 milhões. Depois saltou para os 100 milhões, depois para os 135 milhões e finalmente chegou aos 175 milhões. Adicionando os 60 milhões para marketing, tornou-se uma aposta de os 235 milhões. Em 1995, isso era impensável. Independence Day custou apenas os 75 milhões. As pessoas começaram a chamá-lo de Fish Star e Kevin's Gate. Mesmo que tenha dado lucro posteriormente com o lançamento em vídeo, o estrago já estava feito. Ele não era mais apenas uma estrela de cinema. Virou motivo de piada. Então veio o drama com o diretor. Kevin Reynolds, que fora seu amigo e parceiro em Robin Hood, desistiu após 133 dias miseráveis de filmagem. Ele saiu com uma declaração brutal. Kevin deveria se dirigir, e foi exatamente o que Costner fez. Ele terminou o filme sozinho. Ao mesmo tempo, seu casamento de 16 anos chegou ao fim. Alguns disseram que sua dor pessoal transpareceu em seu comportamento no set. Os tabloides adoraram a história. Para piorar, surgiu um boato de que Costner queria que adicionassem cabelo digital para disfarçar sua calvície. Ele ligou para a polícia e disse que nunca trabalhou sob efeito de drogas ou álcool, mas o boato persistiu. As pessoas zombavam dele, diziam que ele era vaidoso, diziam que ele era difícil. Isso se tornou parte do rótulo de diva, do qual ele não conseguia se livrar. 2 anos depois, ele tentou novamente com O Carteiro. Foi um fracasso ainda maior. O filme ganhou o prêmio Haas de pior filme, pior ator e pior diretor. Ele ganhou em todas as categorias para as quais foi indicado. Isso nunca havia acontecido antes. Em 1998, os críticos não estavam apenas entediados com ele. Eles queriam que ele sumisse, mas ele não desistiu. Em 2003, ele voltou com Open Range, sem explosões, sem truques, apenas um faroeste à moda antiga com coração.
Ele mesmo dirigiu e estrelou o filme ao lado de Robert Duvall. Custou 26 milhões de dólares e arrecadou mais de 68 milhões no mundo todo. Ele apostou em si mesmo e, dessa vez, deu certo. Então, em 2007, chocou a todos. Em Mr. Brooks, interpretou um assassino em série. Não um cowboy, não um herói. Um assassino escondido atrás de um sorriso perfeito. Era sombrio, era perturbador, e foi um dos melhores trabalhos que ele já fez. Usou sua imagem de bom moço para assustar, e funcionou. Em 2012, já estava ganhando Emmys. Hatfields and McCoys era cru, violento e realista. Costner quase não aceitou o papel. Disse não 3 vezes, mas quando aceitou, o resultado foi mágico. Mais de 14 milhões de pessoas assistiram à estreia. Ele ganhou o prêmio de melhor ator e lembrou Hollywood porque o amavam desde o início. E ele continuou. Em 2016, durante as filmagens de Estrelas Além do Tempo, sentia dores excruciantes devido a pedras nos rins. Atuou mesmo assim, sob efeito de morfina. Não faltou a um único dia de filmagem. Nenhum. Mesmo quando a dor deixou hematomas em seus braços, ele simplesmente arregaçou as mangas e continuou filmando. Então veio Yellowstone. Em 2017, Taylor Sheridan queria que Costner interpretasse John Dutton. Costner não tinha certeza. Ele concordou em participar de apenas uma temporada, com algumas condições, mas assim que a série estreou em 2018, aos poucos se tornou um enorme sucesso. Não era uma série extravagante, não ganhou grandes prêmios, mas o público adorou. Na primeira temporada, ele ganhou past 500 mil por episódio. Só isso já é um salário enorme, mas à medida que a série explodiu em popularidade, seu salário também aumentou. Na quinta temporada, ele estava ganhando USA 1,3 milhão por episódio. Com 14 episódios, ele recebeu os 18,2 milhões por temporada, o que não era suficiente. Em 2023, ele teria pedido os 1,5 milhão por episódio. Ao mesmo tempo, estava imerso em seu projeto dos sonhos, Horizon, uma saga americana. Isso não agradou os produtores da série. Os cronogramas de filmagem entraram em conflito. O que antes eram filmagens de 8 semanas, se transformaram em compromissos de 12 semanas. Costner havia planejado Horizon para as semanas de folga de Yellowstone, mas essas semanas de folga estavam sempre mudando. Tudo desmoronou no início de 2023, quando os produtores lhe ofereceram um contrato dividido, com as temporadas 5A e 5B em vez de temporadas completas. Costner recusou. Ele se voltou para Horizon. Essa escolha matou John Dutton, e não de uma forma nobre. A estreia da segunda metade da temporada, em novembro de 2024, chocou os fãs. Dutton foi encontrado morto em uma banheira com um bilhete por perto. A princípio parecia suicídio, mas 2 episódios depois, a verdade veio à tona. Ele foi assassinado, sufocado por 3 assassinos de aluguel enviados por Sarah Atwood. Eles simularam o suicídio, deixaram um bilhete forjado e tentaram fazer tudo desaparecer, mas não funcionou. A investigação revelou as inconsistências. Uma apuração de homicídio foi iniciada. Então, a própria Sarah Atwood foi assassinada a tiros, com 2 balas na cabeça e no peito, durante um reencontro com Jaime. Costner nem sequer sabia que seu episódio final havia ido ao ar até o dia seguinte. Ele admitiu isso em uma entrevista na manhã seguinte. "Ouvi dizer que foi suicídio", disse ele. "Não me dá vontade de assistir." Ele havia sugerido 2 finais para Dutton. Nenhum foi usado. Em vez disso, a série tomou sua própria decisão, uma que Costner minimizou publicamente. Ainda assim, enquanto outros membros do elenco ganhavam os 200 mil reais por episódio, Costner embolsou mais de 24 milhões na temporada final. E a audiência, mesmo sem ele, bateu recordes. 16,44 milhões de pessoas assistiram à estreia da 5B. Isso superou os 15,9 milhões que assistiram à estreia da 5A 2 anos antes. E tudo começou com apenas 2,8 milhões na primeira temporada. Costner já havia seguido em frente. Horizon não era apenas um filme, era sua obsessão. Ele começou a escrevê-lo em 1988. Ele não conseguia se desapegar. Depois de Open Range, em 2003, tentou apresentar o projeto à Disney, mas foi rejeitado devido a uma disputa orçamentária de 5 milhões de reais. Por décadas, o projeto ficou parado. Então, em 2022, ele finalmente conseguiu o financiamento, mas não sem um preço. Hipotecou sua propriedade de 4 hectares à beira-mar em Santa Bárbara, a casa que considerava seu último lar. Disse ao seu contador que estava investindo os 38 milhões
do próprio bolso em Horizon. O contador ficou apavorado. Costner não se importou. É a minha vida, disse ele. Eu acredito nisso. O orçamento para os 2 primeiros filmes chegou aos 100 milhões reais. Ele financiou pessoalmente mais de 1/3 do filme. Quando Horizonte, capítulo 1, estreou em Cannes, em 19 de maio de 2024, esperava-se que fosse seu grande retorno à direção após Dança com Lobos. Mas a crítica se dividiu. Alguns adoraram, outros detestaram. A bilheteria também não ajudou. O filme arrecadou apenas 38,7 milhões no mundo todo. Isso foi menos do que Costner havia investido pessoalmente, mas ele persistiu. O capítulo 2 estreou em Veneza. As filmagens do capítulo 3 começaram em maio de 2024. O capítulo 4 já está em desenvolvimento. Este não é um projeto de pequena escala. Mais de 170 personagens com falas em 4 filmes. Só o capítulo 1 contava com nomes como Sienna Miller, Sam Worthington e Luke Wilson. Costner estava totalmente comprometido. Mesmo com a falta de dinheiro, ele se recusou a parar. Enquanto seus filmes enfrentavam dificuldades financeiras, sua vida pessoal era igualmente caótica. Seu primeiro casamento com Cindy Silva terminou em 1994. Ele perdeu 80 milhões de dólares no divórcio. Eles tiveram 3 filhos e não havia acordo pré-nupcial. Mais tarde, ele descreveu esse período como um dos mais difíceis de sua vida. Mas, em 2025, os dois supostamente haviam se reaproximado. Ela até o ajudou durante seu segundo divórcio, desta vez com Christine Baumgartner. Eles foram casados por 18 anos. Ela entrou com o pedido de divórcio em 1º de maio de 2023, de forma inesperada. Ele havia assinado um acordo pré-nupcial, mas a batalha foi brutal. Ela teve que sair de suas casas. Ele pagava R$ 63.290 por mês de pensão alimentícia. No início de 2025, ela ficou noiva de um ex-amigo dele, Josh Connor. Surgiram rumores de que Costner planejava renegociar o acordo assim que ela se casasse novamente. E então surgiram os rumores sobre Yellowstone. Assim que o divórcio veio à tona, histórias absurdas começaram a circular. Uma dizia que ele engravidou uma integrante da equipe no set. Outra afirmava que ele estava faltando às filmagens. Sua equipe considerou tudo um absurdo. Mesmo assim, os rumores persistiram. O momento escolhido parecia ter sido planejado para prejudicá-lo. No início de 2025, Costner começou a namorar novamente, mas com uma regra: nada de atrizes de Hollywood. Fontes próximas disseram que ele queria alguém comum. Seus amigos tentaram arranjar encontros para ele. Ele estava agindo como um homem de 20 e poucos anos. Ele não queria nada sério. Ainda não. Já havia vivido o ciclo completo de Hollywood. Fama, casamento, escândalo, divórcio e agora a liberdade. Kevin Costner tem 70 anos agora, mas em vez de diminuir o ritmo, está acelerando. Em 26 de maio de 2025, sua nova série documental, Kevin Costner's The West, estreia no History Channel. Não é apenas um episódio, é um evento especial com 2 episódios para dar início a uma série de 8 partes. Depois, outro episódio será exibido na noite seguinte, antes de a série se estabelecer em seu horário regular às segundas-feiras. Esta série é diferente. Não se trata de cowboys com dentes perfeitos cavalgando rumo ao pôr do sol. Trata-se de conflitos territoriais e da verdade nua e crua sobre como o Oeste foi realmente conquistado ou roubado. Costner trabalhou com Doris Kearns Goodwin, historiadora vencedora do Prêmio Pulitzer. Grandes nomes, grande história. E ele não está apenas apresentando. Ele está produzindo com vencedores do Oscar. Este não é um projeto de aposentadoria, é uma missão. Mas isso é apenas uma parte do que ele está fazendo. Costner ainda está lutando para terminar sua série de 4 filmes, Horizon. O primeiro capítulo foi um fracasso. Arrecadou apenas os 38,7 milhões com um orçamento de 100 milhões de dólares. Foi um desastre de bilheteria. A Warner Brothers ficou nervosa e adiou o lançamento do capítulo 2. Mas Costner não desistiu. No Festival de Cinema de Veneza, ele admitiu que a situação ficou mais difícil. A pedra caiu de volta, disse ele, mas eu preciso colocá-la em prática novamente. É o capítulo 3. Ele já gastou-se 38 milhões do próprio bolso e agora está tentando encontrar mais recursos para terminar não apenas um filme, mas talvez os capítulos 3 e 4 juntos em 2025. As probabilidades estão contra ele, mas isso parece apenas motivá-lo ainda mais. Quando me sinto rejeitado, meu desejo aumenta, disse ele. Para que tudo isso acontecesse, Costner não se limitou a escrever roteiros ou gritar ação.
Ele construiu algo real. Em fevereiro de 2024, anunciou um enorme estúdio de cinema de 100 milhões de dólares em Utah, 500 acres. Chama-se Territory Film Studios. Estradas, encanamento, energia elétrica, tudo está sendo construído perto do aeroporto de St. George. A fase 1 inclui um galpão de 39 mil pés quadrados, apros 3.623 metros, que já está sendo usado para as filmagens de Horizonte. Capítulo 3. A fase 2, que será lançada em breve, adicionará um estúdio de som de 20 mil pés quadrados, apros 1.858 metros, e escritórios. Há até rumores de um restaurante temático com o nome de Kevin Costner. Quando tudo estiver concluído, o local poderá gerar 30 empregos em tempo integral e crescer ainda mais se os estúdios começarem a alugar espaço. Não se trata apenas de um filme. Costner está tentando construir um legado, mas é arriscado, muito arriscado. Depois do fracasso de Horizonte, capítulo 1, suas finanças sofreram um baque. O fim de semana de estreia arrecadou apenas os 11 milhões de dólares. Isso está longe de ser o necessário. Há relatos de que ele financiou o filme hipotecando suas próprias terras na Califórnia, incluindo seu rancho de 4 hectares em Santa Bárbara. Alguns dizem que ele ignorou os avisos de seu contador. Outros dizem que o tempo está se esgotando. No final de 2024, pessoas próximas a ele estavam preocupadas. Ele estava vendendo coisas, movimentando dinheiro, tentando manter o sonho vivo. Uma fonte disse que ele está agindo por um fio. Se as coisas não melhorarem, ele poderá perder ainda mais.